Olá, bom dia. É um prazer aqui estar com vocês. Eu vou fazer a apresentação inicial, depois vou passar a palavra para os outros colegas. O tema que a Unifesp trabalhou foi sobre a institucionalização de métricas de impacto social no contexto da Unifesp. Esse tema ele foi elaborado, né, com duas propostas aqui do curso, que era o tema 1, políticas universitárias com base em métricas, e o tema 5, impacto social nas IES. Próximo. Isso. O grupo ele contou com participantes tanto do nosso escritório de dados estratégicos, que aqui na Unifesp ele já é institucional, formalizado, e contou com colegas também do gabinete e da nossa agência de inovação, né? O Alexandre, a Gabriela, o Guilherme, Isabel, eu e o Vanderlei. Próximo. O nosso projeto ele tem dois objetivos. O primeiro é como utilizar rankings como fonte para retroalimentação das nossas ações. E o segundo, a gente traz uma proposta de criação de um framework para medir impacto social. E aqui a gente apelidou de MIS institucional, né? Próximo. Então, a gente partiu de uma pergunta, né? Como que a gente vai institucionalizar esses indicadores, né? E para a gente institucionalizar, aqui tem um sentido de ratificar, de reconhecer, né? E para a gente, esses indicadores, eles têm que estar reconhecidos nos principais instrumentos estratégicos da instituição. E aqui a gente apresenta como o Plano de Desenvolvimento Institucional e o nosso projeto pedagógico institucional. Esses instrumentos, né, nas instituições são elaborados para a gente a cada 4 anos, e ele é construído de forma muito democrática, né? Nós estamos passando nesse momento pelo processo de elaboração desses documentos, e para a gente institucionalizar o indicador de impacto social tem que estar presente dentro desses documentos. Próximo. No nosso trabalho, né, a gente também apresenta algumas técnicas, né, ferramentas para acompanhamento dessas atividades de impacto social. Eu vou apresentar algumas, mas o tempo é muito curto, né? Para a implantação do escritório de dados estratégicos, né, apoia também essa questão. A gente precisa ter uma cultura de medição dentro da instituição, né, tanto para a gestão quanto para as pessoas mais envolvidas da instituição, né, nessas ações. A gente tem que apoiar também iniciativas, né, de impacto social, e para a gente o Congresso Acadêmico é uma delas, né, foi uma recente, ele teve como temas sobre diversidade e inovação. A política também de observatórios, né, que a Unifesp também aprovou no final do ano passado, e teve fomento para apoio das ações desses observatórios, foi muito bem conduzida pela nossa Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. E, por último, a gente também aposta em ferramentas para acompanhamento dessas ações de impacto social. E agora eu passo para o colega Vanderlei para ele apresentar alguma dessas ferramentas. Bom dia a todos. Eu quero falar um pouco sobre esse diagrama que traz uma forma bem resumida de nossa experiência com dados. A Unifesp é uma grande produtora de ciência que está divulgada por meio de publicações de artigos e livros. E estão espalhados em várias bases de dados conhecidas, como o Currículo Lattes, Scopus, Web of Science, o DOI, o Sucupira e bases institucionais internas da Unifesp. Aí, então, fazemos um filtro para trazer tudo ligado à Unifesp. Em seguida, alimentamos nossos sistemas para processamento de buscas, análises e indicadores de tudo que é produzido. Numa forma indireta, seria possível atestar a presença do impacto social da Unifesp. É fundamental que uma universidade saiba o que produz e o impacto social dessa grande produção científica, o conhecimento das pesquisas, bem como a relação entre seus temas e áreas. A seguir, detalhamos rapidamente um pouco de nossas experiências. Próximo, por favor.
Temos um sistema chamado Coleta Prod, que é uma solução encontrada para resolver dispersão da produção intelectual e científica da Unifesp. Tem como objetivo agregar a produção gerada que estão armazenadas e registradas no currículo Lattes, Scopus, websites Sucupira. O sistema tem um filtro facilitador para buscas e ainda um painel de informações dashboard para gerar relatórios dinâmicos. Usamos uma ferramenta open source chamada Elasticsearch, Kibana e PHP. Facilita muito o trabalho que é realizado de coleta e rastreabilidade da produção pela equipe da CRBU. A CRBU é a coordenadoria da rede de bibliotecas da Unifesp. Próximo, por favor. Próximo. Também desenvolvemos uma análise e árvore de produção acadêmica da pós-graduação. Esse conhecimento gerado de forma de publicações em periódicos, livros e patentes movimentam a comunidade científica e pautam seus caminhos das pesquisas e de suas principais áreas de concentração. Foi, portanto, mapeada a produção acadêmica da Unifesp por meio de levantamento e análise lexicométrica. Foram extraídos o XML dos currículos Lattes da produção bibliográfica dos docentes, todos os títulos dos artigos, livros e capítulos científicos, inclusive aqueles que estavam em inglês, mas tivemos que traduzir todos para o português, utilizando a ferramenta Script Lattes e depois repassamos para o software Iramutec. Vemos aqui o resultado de alguns gráficos e diagramas de todas as unidades da Unifesp. A anterior, por favor. Anterior, isso, obrigado. Esses gráficos resumem um pouco de análise fatorial de correspondência, classificação hierárquica descendente do dedograma e também uma análise de similitude, que é um gráfico, praticamente, de todas as unidades da Unifesp. Próximo, por favor. E, finalmente, chegamos ao portal de indicadores da Unifesp. O portal de indicadores permite acessibilidade aos dados acadêmicos institucionais, ou seja, lendo as bases institucionais da Unifesp, vemos aqui análises gráficas e estatísticas descritivas através de dashboards. Os gestores podem acessar todos os indicadores de forma amigável e intuitiva, com gráficos e números anuais dos indicadores sugeridos pelo Fórum Nacional de Pró-Reitores de Planejamento e Administração das Instituições Federais de Ensino Superior, conhecido como FORPLAD. No total eram 184 indicadores, mas estamos trabalhando para chegar até lá. Está sendo desenvolvido pela tecnologia Pintarru. Importante que os indicadores fortalecem a transparência ativa e as métricas da universidade perante a sociedade e justificar os recursos nelas investidos. Estamos em constante aprendizado e aperfeiçoamento. Obrigada. Obrigada, Vanderly. Esse arcabouço, né, apresentado tanto pelo Vanderly quanto pela Lidiane, ele nos traz, né, uma ampliação de tudo que a universidade faz, né, dos documentos que são necessários, que contemplem, e a forma como a gente tem trabalhado uma mediação com a própria universidade, né, com a comunidade acadêmica, e também um passo na direção, mais um passo na direção de comunicar isso com a sociedade. No entanto, nesse nosso trabalho aqui, nós vislumbramos a possibilidade de experimentar um novo processo que pudesse, talvez, nos ajudar a costurar muito o que tem se falado aqui, né? Que é a ideia da institucionalização / cultura, né? Estabelecer uma cultura, como o próprio colega agora da UFABC falou, e mesmo o professor Luiz nos seus comentários também, né? Talvez esse aspecto, né, de permitir o acesso à visualização, à comunicação, ele vai amarrando também essa relação de construção de uma cultura, e na Unifesp essa cultura ela passa muito pelos processos participativos, né? Isso está inclusive no nosso regimento atualmente. Então, a ideia do framework é possibilitar trabalhar um artefato de apoio, né? E esse para trabalhar contextos complexos, né? Contextos complexos, eu gosto muito de uma máxima que não dá para simplificar contextos complexos, mas a gente pode deixá-los
bastante compreensíveis, bastante claros, né? E essa é a ideia um pouco do artefato de apoio, né? Então, ele pode vir a trabalhar a partir de uma estruturação de arquitetura do contexto, da solução de problemas, da visibilidade das inter-relações e comunicação em linguagens, né? E, nesse sentido, a gente precisa definir um propósito, um objetivo, o caráter desse artefato e um ambiente onde ele vai se colocar. Nesse formato, e a partir de uma metodologia que usa a metodologia projetual do design e do conceito de design science, né, research, nós usamos como ideia principal a construção de um artefato chamado framework, né? E, nesse sentido, nós vamos estabelecer alguns princípios, né, para que a gente possa, com este framework, trabalhar esta ideia de institucionalização das métricas, que a gente tem visto aqui, inclusive, que né, um grande objetivo, um objetivo bastante apreciado por todos os trabalhos, quase, né? Então, partindo da ideia de que nessa metodologia o espaço de design é uma busca por outros frameworks, por outras, na literatura, outros apoios que possam ajudar ao desenvolvimento do framework previsto, nós trabalhamos a partir de 3 elementos. The Baldrige Excellence Framework, né? Framework desenvolvido por Richard Scott, e os próprios 17 objetivos da ODS. Né? O primeiro, The Baldrige, ele nos vai levar, dentro da construção do nosso framework, ele vai nos levar à questão do conjunto de valores e conceitos, processos, resultados, conexões, aprendizagem, melhorias. Foram categorias que foram estabelecidas nesse framework. E ele traz uma outra coisa que é bastante interessante para o framework, que é a constituição de perguntas, né? Ele propõe 3 perguntas. Então, nós fizemos essa mesma proposição. Para o nosso framework, nós fizemos 3 perguntas. Como constituir uma cultura de métricas de impacto social na instituição? Como avaliar o impacto social produzido? E como comunicar à comunidade acadêmica e à sociedade o impacto social da instituição? Né? Então, isso nos leva a 3 grandes requisitos. Cultura / institucionalização, né? Então, o processo de institucionalização vai nos ajudando nessa aculturação, a avaliação e a comunicação. Do framework de Richard Scott, a gente olha para ele em vários aspectos, mas escolhe trabalhar os 3 pilares que ele propõe como classe de problemas. O que são as classes de problemas, né? São elementos que nos permitem utilizar o framework em mais de uma solução, ou seja, na abrangência e na reprodução dele mesmo, né? Então, não é um framework que tem a pretensão de trabalhar numa única direção, mas ele pode ser utilizado em várias situações nesta perspectiva da institucionalização, avaliação e comunicação. E dele nós tiramos o pilar regulativo, o pilar normativo e o pilar cultural cognitivo, né? E, por fim, os 17 objetivos, né? Eles atuam para nós a partir da ideia de construção de impacto, né? A partir da avaliação que o THE faz da sua eficácia, a gente tenta trabalhar a ideia de impacto, mas ele também tem um valor simbólico que vai contribuir para esse pilar cultural cognitivo, né? E vai também contribuir, de alguma maneira, para outras questões que são requisitos para o framework, que deve ser claro e conciso, né? Deve contribuir para diferentes fases com diferentes atores, e a linguagem, principalmente né? A linguagem deve articular a interface, o framework, com seus interagentes. Então, esses símbolos, né? Os pictogramas que são utilizados, eles também contribuem para essa relação de diálogo, né? Com todos os atores, de uma maneira mais eficiente, no nosso entendimento, mais possível de construir com diversos atores um conhecimento comum. E aí, nesse sentido, né,
nós vamos articular, então, os eixos, né, de cultura, institucionalização, avaliação e comunicação, em matrizes, né, que cruzam esses eixos com as classes de problemas, e dentro dessas classes, a gente construiu 3 grandes matrizes, né, como as principais e pelas quais a gente entende que há um encadeamento entre recursos, atividades e comportamentos, né? As últimas duas têm uma relação não de ordem, mas de articulação com a primeira, mas nada impede que em momentos distintos se trabalhe um ou outro, né? E aqui a gente tem, então, um exemplo, né? O exemplo que nós colocamos no artigo, são exemplo de uma matriz de recursos, por exemplo, como é que nós trabalharíamos os eixos, né? Que foram trazidos, então, institucionalização, avaliação e comunicação. A gente, dentro também, trouxe aquelas categorias, né? Então, conjunto de valores e conceitos, processos, resultados, conexões, aprendizagem e melhoria, né? Aí, dentro da parte de institucionalização, a parte de avaliação seria a parte de impacto e a construção dessa métrica de impacto, né? E a parte de comunicação, onde a gente teria aí alguns, desculpa, deixa eu voltar aqui que eu acabei, elementos de linguagem e da própria comunicação, de como a interface se dará, né? Porque o nosso entendimento é que isso não funciona como um binômio, né? Ele precisa desse terceiro elemento, que é a comunicação daquilo que está se fazendo, né? Então, é essa maneira, e aí nós fizemos um exercício interno, um exercício nosso para o desenvolvimento desse framework, de como é que nós poderíamos preenchê-lo, né? Então, aqui estão as classes, né? Os 3 pilares, os pilares regulativos, normativos e cognitivos, e aí a gente foi fazendo esse exercício, que não é um exercício fácil, mas tem sido um exercício cotidiano na universidade, né? De pensar, e nós estamos nesse momento, nós estamos finalizando o PPI e em fase do meio para o fim do PDI, né? Então, esse work frame vem em bom momento para tentar inserir nesse processo todo, que já é um processo amplo e muito participativo, a construção desse framework, né? Então, aqui são só os exemplos, né, dos três matrizes que podem ser pensadas, e ela, no fim, o que traz é a ideia de ressaltar a relevância que uma universidade pública precisa acompanhar indicadores de impacto social e apresentar iniciativas da universidade para o monitoramento das informações sobre sua atuação, né? Tanto para a comunidade interna como para a sociedade. E esse exercício de trabalhar os frameworks, né, seja ele dentro de um setor, ou seja de uma forma mais ampla, ele vai contribuindo para esta relação da construção de uma cultura, que não é só o acesso àquele elemento, mas é a prática com ele, o uso cotidiano, que vai transformando essa relação. Então, é nesse sentido que a gente vai entendendo o quanto é importante, né, que essas iniciativas se tornem cada vez mais presentes, pois traduzem de forma gráfica e legível as informações e dados inexplorados da instituição e que precisam estar presentes para o auxílio eficaz do PPI, PPI e PDI. Né? Então, não adianta construir documentos que depois não são documentos que são interessantes para a comunidade como um todo. Dessa forma, eu termino a nossa apresentação e agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Muito obrigado, Isabel. Muito obrigado, Lidiane. Muito obrigado, Vanderlin. Nós temos uma apresentação densa. Eu gostaria, sem demora, passar a palavra primeiro ao professor Luiz Segurado e em seguida ao professor Luiz Nunes, que foram os que acompanharam a preparação, enfim, a avaliação desse documento e que também trazem agora suas breves considerações. Professor Segurado. Bom dia, então. Bom dia, professor Jacques. Bom dia a todos, participantes do curso Métricas. É um prazer revê-los novamente hoje e uma satisfação poder apreciar o trabalho que foi desenvolvido pelo grupo da Unifesp, pelos nossos colegas, professora Lidiane, professora Isabel e Vanderlin, que foram, na verdade, os responsáveis pela síntese desse trabalho. Eu entendo que o trabalho foi um trabalho de escopo
bastante amplo e que, na verdade, busca uma transformação de cultura institucional. E, para tal, ele se preocupa em não apenas definir um objetivo, que é a institucionalização das métricas de avaliação de impacto social na cultura da universidade, mas sim no próprio processo do que significa essa institucionalização e a apropriação pela comunidade universitária de forma abrangente da necessidade de se debruçar sobre isso como um valor em si para a própria universidade. Então, entendo que houve um esforço do grupo muito intenso em fazer uma fundamentação teórica bastante densa, com base em referenciais teóricos de construção desse tipo de processo, validados internacionalmente, com construção de matrizes interativas que visam fazer com que esse processo se capilarize no âmbito da instituição, de modo a transformá-la na sua cultura institucional. Queria dizer também que este mergulho, digamos, num aprofundamento teórico, ele não está descolado da realidade institucional atual, pelo contrário, ele parte de uma identificação bastante clara da infraestrutura já disponível na Unifesp, do ponto de vista tecnológico e do ponto de vista da construção de documentos institucionais, como o PDI e o PPI, de modo a fazer com que, então, a apropriação dessa fundamentação teórica se faça numa base prática processual com a realidade já existente na instituição que possa tornar factível. Queria também ressaltar um aspecto que me chamou muito a atenção, foi um reforço ao longo de todo o documento de que os processos na Unifesp são construídos com base num alinhamento participativo do conjunto da comunidade universitária para a construção dessas novas práticas e mudanças de práticas. E eu entendo que essa capilarização para a comunidade de forma abrangente é fundamental se pretende fazer mudanças da cultura institucional. Então, dito isto, talvez o que tenha me parecido que pudesse ser melhor explorado seria, na verdade, a transformação de toda essa construção processual em algo mais prático, do ponto de vista de acompanhamento de progresso. Me pareceu, pode ter me escapado na leitura do documento, mas pareceu-me não ficar muito claro a quem se atribuem essas responsabilidades da construção desse processo, quais seriam os indicadores de progresso que permitiriam fazer um monitoramento evolutivo do andamento desta questão, particularmente pensando que há alguns desses elementos que são elementos de uma certa subjetividade. A cultura institucional, ela é, de algum modo, subjetiva e pode ser um pouco difícil de ser traduzida em indicadores de progresso evolutivos. Então, meu único comentário seria que a construção me parece muito bem fundamentada e elaborada, talvez para auxiliar os próprios colegas no acompanhamento deste processo, talvez seja interessante pensar um pouco mais aprofundadamente de quais seriam os instrumentos de monitoramento e avaliação de progresso para, na verdade, entender que está se caminhando na direção que se almeja. São esses meus comentários. Parabéns pela realização do trabalho. Eu acho extraordinário esse trabalho que foi feito pela Unifesp. Ele contempla vários aspectos importantes desse projeto, grande projeto que nós estamos querendo desenvolver. E o professor Aloysio já
apresentou todos os pontos positivos, né? E até achou uma pequena deficiência que eu não tinha identificado. Então, não vou repetir o que ele disse, mas eu só vou fazer um pequeno resumo e depois eu apresentaria um desafio para a equipe, né? O resumo que eu vejo é o seguinte: vocês estão construindo um instrumento que tem o grande mérito de que a própria construção leva a comunidade na direção do que vocês estão querendo medir, certo? Quer dizer, vocês, ao construir os instrumentos, estão propiciando o avanço da comunidade universitária na direção de aumentar o impacto social do seu trabalho. Então, isso aí eu acho que é suficiente para eu falar, descrever o projeto. O pequeno desafio é o seguinte: eu vou fazer um preâmbulo, que eu pensei nesse desafio porque há algumas semanas nós tivemos a infelicidade de perder um dos grandes cientistas brasileiros. O professor João Steiner, né, nos deixou, e ele tem uma contribuição fantástica em vários aspectos. Eu poderia falar sobre o impacto social da obra dele aqui durante meia hora, sem nenhuma dificuldade. Mas a questão mais interessante é que, nos últimos anos do trabalho dele, ele se dedicou à pesquisa de buracos negros, né? Por coincidência, 2 semanas saiu anunciado o Prêmio Nobel de Física e foi dado para a gente que podia ser chamado de caçadores de buracos negros, né? Mas isso é circunstancial. O meu desafio é o seguinte: digamos que na Unifesp houvesse, eu não sei se tem, eu acho que não tem, mas pode ser que tivesse, um grupo que trabalhasse nesse tipo de pesquisa de buracos negros, né? Como seria medido o impacto social desse trabalho? Eu digo isso em particular porque a teoria que deu origem aos buracos negros foi proposta pelo Einstein já há mais de 100 anos. E, na época que ele propôs essa teoria, né, algumas pessoas ficaram impressionadas, mas outras criticaram. E houve até alguém que disse que aquela teoria devia ser riscada do mapa da ciência, porque era uma teoria complicada, que ninguém da grande sociedade poderia entender, e não tinha aplicação prática nenhuma. Então, não é uma questão trivial de se medir o impacto social de uma pesquisa desse tipo. E aí eu pergunto para os 3 apresentadores se eles têm uma maneira de fazer essa medida. Luiz, por favor, não coloque o moderador, o mediador dessa sessão diante de uma pergunta tão desafiadora para os 3 expositores, porque aí... Mas eu te agradeço demais, você traz essa tua experiência que acompanha há tantos anos e essa lembrança do nosso querido João Steiner, que faz muita falta. Foi alguém que significa muito para todos nós, tanto na USP como também no cenário internacional. Eu queria saber da Lidiane, que foi a primeira a falar, se ela quer fazer uso da palavra por 2 minutos, unicamente para registrar um comentário às 3 apresentações. Quer falar, Gabi? Pode falar. Bom, agradecemos muito todos os comentários, eu vou tentar ser breve, as provocações. Para a gente realmente foi um trabalho nosso, realmente entramos, nos aprofundamos. A ideia aqui é realmente institucionalizar uma cultura, não apenas construir um framework prático, objetivo e que vai ser utilizado, mas que realmente isso faça parte da nossa forma de trabalhar, da nossa forma de gerar conhecimento e de gerar mudança e transformação social e ambiental. Em relação à provocação, eu não sou uma expert em buracos negros, gosto muito de aprender com temas novos, mas eu acho que a gente tem que estar sempre abrindo a mente a gente está muito o impacto social, a redução das desigualdades, mas a ciência ela tem avançado muito rapidamente, e se num primeiro momento não vemos o impacto social prático, a gente tem que ir avançando para buscar esse conhecimento, né? Certamente, todas essas teorias, esse conhecimento do universo
não só aqui no, né, terráqueo, mas também muito maior do que o que a gente, né, vive, ele é fundamental. E eu acho que a gente não pode ficar no nosso mundinho fechado, né, aqui, mas tem que ampliar o conhecimento. Então, esses desafios, como avaliar? Eu pensaria no impacto social e ambiental, pensaria de uma forma aí um pouco mais ampla, mas esse desafio, não sou expert, acho que no meu grupo não temos expertise em buracos negros, não temos essa área de conhecimento na Unifesp, mas eu acredito que todo esse conhecimento ele é importante, ele é necessário, e se hoje nós não sabemos como isso impacta em termos práticos dentro de um framework que a gente está criando, eu tenho certeza que temos que continuar estudando e pesquisando, porque veremos isso no futuro. Então, institucionalizar, trazer isso para dentro é o caminho também de antever e se preparar para essa geração de novos conhecimentos. Muito obrigado, Gabriela. Eu vou complementar a sua resposta dizendo o seguinte: gostaríamos de contar com o professor Luiz Nunes para nos ajudar a enfrentar esse desafio. A razão por que eu menciono isso é porque nós não estamos criando nesse curso, nesse convívio, relações efêmeras. O professor Luiz Nunes, o professor Segurado, tem uma tradição, tanto na Universidade de São Paulo como no ensino superior brasileiro, por colaborar com grupos que têm procurado elevar o desempenho do ensino superior no Brasil. E, portanto, Gabriela e toda a equipe da Unifesp, eu tenho certeza que as recomendações dos desafios não se encerram com esse convívio. Eles nada mais do que são um ponto de partida para continuar colaborando, e talvez dentro de um ano faremos uma reunião como esta para cada um dizer como evoluiu nesse ano e a partir daí como podemos continuar avançando. Algum comentário final, Gabriela? Não, que eu acho que um comentário que o senhor fez na primeira apresentação, que a nossa régua, acho que o professor Luiz Nunes fez, a nossa régua pode ser mais alta. Eu concordo plenamente, a nossa régua tem que ser muito alta, porque é isso que vai nos fazer andar e caminhar cada vez mais rápido e buscar objetivos aí desafiadores. Agradecemos muito. Perfeito.